Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos dando início hoje ao nosso curso de 500 questões da legislação especial e relativa da Polícia Rodoviária Federal. O concurso está iminente, a qualquer momento o edital pode sair e o que estará presente nós já sabemos, né? Com certeza nós teremos legislação especial e relativa à Polícia Rodoviária Federal. Por isso, a nossa equipe lançou um curso de 500 questões, divididas em 10 aulas. Cada aula nós estamos trabalhando 50 questões na modalidade certo e errado, questões que vão de 2013 a 2018 e todas elas atualizadas com as resoluções, com as atualizações referente à legislação de trânsito e toda a legislação envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. Cada aula nós trabalhamos um tema específico. Nessa primeira aula serão 50 questões sobre o Código de Trânsito. Lembrando, cada aula são 50 questões divididas em blocos, ok? Para que você possa conhecer o nosso curso, nós vamos trabalhar aqui nesses blocos número 1 e 2, 10 questões, as questões de número 1 à questão número 10. Tá? Você que adquiriu o curso, né, você percebe que você vai receber as questões em PDF, você terá acesso ao gabarito também dessas questões e no vídeo nós vamos comentar e detalhar cada uma dessas questões, tá bom? Se você ainda não adquiriu o curso, é só passar lá no site que está aqui embaixo no seu rodapé, www.eleitoralcombruno.com.br, ok? Vamos então à nossa primeira questão. A primeira questão foi cobrada em 2015. Olha só. Acerca dos aspectos diversos do processo penal brasileiro, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva. Olha só a historinha. Normalmente as questões que envolvem o Código de Trânsito têm sempre uma historinha que te envolve. Ana, conduzindo um veículo automotor em via pública, bateu com o veículo de Elza, que conduzia regularmente seu automóvel. Então, Elza estava certinho. Elza sofreu lesões leves em seus braços e pernas, comprovadas por exame pericial. Ana trafegava a velocidade de 85 km por hora, quando o máximo permitido para a via era de 40 km por hora. Atenção a esse detalhe que ele vai fazer todo sentido. Na delegacia de polícia, Elza fez constar na ocorrência policial que não desejava representar criminalmente contra Ana. Então veja, Elza não queria representar contra Ana referente ao fato que ocorreu. Ficou demonstrado ainda, durante o inquérito policial, que Ana não conduzia o veículo sob efeito de álcool. Então, olha, não conduzia sob o efeito de álcool e também não participava de corrida não autorizada pela autoridade competente. Então, não estava envolvida com questões alcoólicas, né? Não estava sob efeito de álcool e nem estava participando de corrida. Ana foi denunciada pelo Ministério Público pelo delito de lesão corporal culposa, conforme prevê o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Argumentou o representante do parquê que o delito era de ação penal pública incondicionada, haja vista que Ana trafegava a uma velocidade superior ao dobro da permitida para a via. Então, veja que o Ministério Público alegou que é uma ação penal pública incondicionada porque Ana trafegava em uma velocidade superior ao dobro da permitida para a via. A via era 40, ela trafegava em 85. Nessa situação, agiu acertadamente o Ministério Público ao oferecer denúncia contra Ana com respaldo no CTB. O que vocês acham? É uma ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação? Veja que Ana não quis representar contra Elza. Não é? Foi isso que constou na questão? Na verdade, olha só, Elza fez constar na ocorrência que não desejava representar criminalmente contra Ana. Exatamente. Então, Elza não quis representar contra Ana. Esse caso é pública condicionada ou incondicionada? Existirão hipóteses bem específicas que vai ser classificado como ação penal pública incondicionada, ou seja, independente se a pessoa
Quer representar ou não, o Ministério Público representaria, porque ele seria o titular da ação. Mas veja, se a gente observar o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 291, vamos a ele? Parágrafo 1º, veja só o que diz o 291, parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver 1. Sobre a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, e já falou na questão que não estava. 2. Participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística. 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Então, olha só. Para que pudesse o Ministério Público, veja, para que o Ministério Público representasse o delito e considerar esse delito como ação penal pública incondicionada, se a velocidade máxima era 40 km por hora, teria que ser superior mais 50, veja que é isso que prevê o inciso 3, superior a 95 km por hora. E a velocidade que foi aqui colocada na questão, 85 km por hora. Então veja que neste caso não cabe ainda ação penal pública incondicionada, porque a velocidade não atinge o que prevê o artigo 291, parágrafo 1º, inciso 3 do CTB. Então, muito cuidado com esse 291, parágrafo 1º. Ele cai muito em prova e nós temos as hipóteses, então, que serão ações penais públicas incondicionadas. Quais são elas? Dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa, participar de corrida não autorizada, não é? E qual que é o terceiro? Transitar, veja, transitar, deixa eu ler para vocês aqui novamente, em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Por isso que a questão número 1, ela está incorreta, ok? Muito cuidado. Vamos à questão 2. Veja a situação hipotética. Após grave colisão de veículos, pessoas que transitavam pelo local, condutores de outros veículos e pedestres alheios ao evento, então não participaram do evento, da colisão, deixaram sem justificativa de prestar imediato socorro às vítimas. Então nós tivemos uma omissão de socorro por pessoas que não participaram do evento. Nessa situação, os terceiros não envolvidos no acidente não responderão pelo crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Olha só, no Código de Trânsito nós temos um artigo que é o 304. O 304 do CTB, ele prevê o seguinte: deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio de autoridade pública, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Aí vem um parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então, olha, esse artigo 304 do CTB fala sobre a omissão de socorro do condutor do veículo. Não fala aqui, então, de pessoas alheias ao evento ou condutores de outros veículos. Então, olha, esses terceiros que não estão envolvidos no acidente não vão responder pelo crime de omissão de socorro de acordo com o Código de Trânsito, mas vão responder pelo crime de omissão de socorro pelo Código Penal, artigo 135. Só para a gente fazer essa relação, olha só, quanto ao Código de Trânsito Brasileiro, não, mas quanto ao Código Penal, sim. Então, a questão 2 ela está correta, porque não vão responder pelo crime de omissão de socorro previsto no CTB, tá bom? Questão 3.
Na condução de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, o motorista deverá acelerar para chegar antes do cruzamento, caso outro motorista esteja sinalizando que irá ultrapassá-lo. Olha a conduta perigosa que está sendo conferida nessa questão. Veja, você se aproxima de um cruzamento, você vai acelerar para poder ultrapassar? Você vai acelerar para chegar antes do cruzamento? E aí? Claro que não, não é, pessoal? É óbvio que nós vamos marcar essa alternativa como incorreta, porque ela fere o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Veja só o que diz o artigo 44. Ele prevê que ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial. Vamos anotar aqui. Prudência especial. Continuando. Transitando em velocidade moderada. Velocidade moderada. De forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Tá? Então, ele não pode acelerar. Tem que apresentar prudência especial, velocidade moderada, até porque é um cruzamento, não é mesmo? Então, a questão 3 está incorreta. Questão 4. É vedado, em quaisquer hipóteses, que o veículo utilizado para transporte de carga... Então, é vedado, em quaisquer hipóteses, que o veículo utilizado para o transporte de carga indivisível exceda os limites de peso e dimensões estabelecidos no Código de Trânsito. Então, vamos grifar aqui vedado, vamos grifar quaisquer hipóteses e vamos grifar exceda os limites de peso e dimensões estabelecidas no Código de Trânsito. Então, olha só, galera. Quem observa isso pensa, olha, realmente ele não pode exceder limites de peso, porém tem exceção. Tá? Lá no artigo 101 do Código de Trânsito, nós temos esta exceção que eu faço questão de observar para vocês. Vejam, artigo 101 prevê o seguinte: ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, que é o caso, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via. Então, vamos colocar aqui, autorizado pela autoridade com circunscrição sobre a via. Autorização especial, então, autorização especial de trânsito com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Então, cabe aqui a chamada autorização especial, ok? Então, cuidado. Depende, então, de uma autorização especial. Por isso que está incorreto, porque não é em quaisquer hipóteses. E quem vai conceder essa autorização é a autoridade com circunscrição sobre a via. Vamos anotar o artigo novamente? Artigo 101. Questão número 5. Com relação à atividade do motorista profissional ao cometimento de infração de trânsito por condutor habilitado em país estrangeiro e ao crime de trânsito advindo da conduta de dirigir sob a influência de álcool, julgue os próximos itens. Considere a seguinte situação hipotética. Mais uma historinha. Lauro foi autuado pelo cometimento de infração de trânsito por dirigir sob a influência de álcool, tendo sido punido com multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, foram-lhe impostas as medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Na oportunidade, a infração foi comprovada mediante a constatação por agente da autoridade de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos da legislação pertinente. Ato contínuo, mediante a concordância do infrator, foi colhida a amostra para a realização de exame de sangue, que ao seu final apresentou o resultado tipificador do cometimento do crime de trânsito.
Nessa situação hipotética, se Lauro for punido com detenção pela prática de crime de trânsito, tal punição elidirá, vamos colocar o conceito aqui, elidir é eliminar, tá? Então, elidirá, ou seja, eliminará tanto as punições quanto as medidas administrativas relacionadas à infração de trânsito. É claro que não, não é? Não é porque o Lauro foi punido com detenção pela prática de crime de trânsito. Essa punição pela prática de crime de trânsito vai eliminar as demais punições, por exemplo, quanto às medidas administrativas? Óbvio que não. Está incorreto. E a gente vai observar essa justificativa no artigo 256 do Código de Trânsito. Vamos a ele. Parágrafo 1º. Olha só. A aplicação das penalidades previstas neste Código, então advertência, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação de permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso. Então essas aplicações dessas penalidades não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito. Então não elimina, não elide. Por isso que está incorreta a questão número 5, segundo o artigo 256, parágrafo 1º. Tá bom? Então, nós fechamos o primeiro bloco da nossa aula 1 de 500 questões. Se você gostou, passe no site e adquira o nosso curso completo. Vamos agora para o bloco 2. Até mais!